Nós tivemos um presidente do Banco Central chamado Ilan, que foi o presidente do Banco Central do governo Temer, e que ficou até fevereiro, março de 2019, até que o Roberto Campos fosse sabatinado. No seu último mês de gestão, o Ilan deu pau numa decisão contra o Banco Central, contra o Banco Master. O Banco Central, à época do Ilan, negou um pedido do Banco Master se habilitar para determinadas operações. Entra o Roberto Campos no Banco Central, ok? Mantém alguns diretores, troca outros, mas o fato concreto é que, alguns meses depois, a decisão foi revista a favor do Banco Master. De 2019 a 2024, foram tomadas inúmeras decisões favoráveis ao Banco Master. Tanto é que um banco que não tinha tamanho chegou a ter 80 bilhões de CDBs, dentre outros títulos, emitidos no seu passivo. E no seu ativo é essa fraude toda que nós estamos conhecendo agora. Ou seja, um descasamento entre o que o banco devia e o patrimônio do banco, o que o banco tinha de ativos no seu balanço. Tá certo? Quando foi a última decisão tomada a favor do Banco Master? Em dezembro de 2019. Ou seja, todas as decisões do Banco Central tomadas a favor do Banco Master aconteceram entre o final de 2019 e o final de 2024. Todas. Nem o Ilan tomou decisões a favor, nem o Galípolo tomou decisões a favor. Tudo aconteceu numa gestão do Banco Central. O que a gente descobre depois? Que 2 diretores são suspeitos de corrupção, o que também nunca aconteceu no Banco Central. 2 diretores são suspeitos, estão sendo investigados por terem recebido recursos, né, para pagar viagem, para pagar o que quer que seja. Mas, inclusive, já foram punidos com busca e apreensão, não sei se tornozeleiro ou não, não vou entrar em detalhes que eu não conheço as minúcias. Então, existe um pecado original. Todos os outros pecados cometidos são derivados do pecado original, de colocar 80 bilhões na mão de uma pessoa que quase quebrou o sistema financeiro, quase quebrou o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Então nós temos que jogar a luz nesse pecado original. Não que os outros pecados sejam de menor importância, mas todos são derivados desse. Tudo começou ali. E por que o governo não está fazendo isso? Eu estou falando aqui. Eu sou ex-ministro do governo e estou dizendo aqui que as coisas aconteceram entre 2019, final de 2019 e final de 2024. A compra daqueles banquinhos que já foram liquidados, Will, Pleno, uma porção de barbaridades que aconteceram. A emissão de títulos pagando 140% do CDI, tudo isso aconteceu nesse período. Está localizada a diretoria com funcionários, servidores públicos suspeitos. E há uma quantidade enorme de depoimentos que podem ser colhidos sobre os alertas que foram feitos durante esse período para o Banco Central. Porque os alertas foram emitidos. Você tem a FEBRABAN, você tem Confederação, né, de Instituições Financeiras, você tem CEOs de bancos, você tem acionistas que levaram ao conhecimento do Banco Central a preocupação com o que estava acontecendo. Então, se a gente não olhar para isso, né? Agora, o resto tem que ser apurado? Óbvio que tem. Envolvimento de político, envolvimento de magistrado, tudo tem que ser apurado. Inclusive, mas nada disso... A expectativa para a delação de Vorcaro é em relação a isso. Que pessoas podem ser, que nomes podem ser apontados. O que eu oro para acontecer é que essa delação seja feita da forma mais qualificada tecnicamente, que toda afirmação seja acompanhada de indícios que corroborem a narrativa, não seja uma coisa leviana, contra inimigos, não seja nada leviano, que venha acompanhado, conforme a lei determina, de algum indício, algum documento, alguma coisa que corrobore a narrativa do delator, e que as pessoas sejam investigadas a partir daí. Mas se isso pega da direita à esquerda, incluindo o judiciário, o STF... Mas não existe isso causa um impacto muito grande na democracia também, né? Como lidar com isso depois? Não, o estrago vai ser grande na democracia se nós não cumprirmos a lei.
Essa é a minha opinião. Se nós cumprirmos a lei no seu rigor técnico, se você quer acusar alguém, você faça de maneira responsável. Ou seja punido caso você mentir numa delação. Porque, veja bem, eu acompanhei vários casos da Lava Jato em que o delator foi desmentido e não sofreu as consequências dessa apuração. Como é que uma pessoa que mentiu numa delação continua gozando dos privilégios de um delator? Se ele mentiu. Então, essas coisas têm que ser muito bem feitas. Agora, se for bem feita, se a Justiça, a PGR, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal, com o relator André Mendonça, se todo mundo cumprir as suas obrigações legais e observar a técnica do processo legal, nós vamos fazer bem para a democracia. A democracia se fortalece com isso, não se enfraquece. E não é uma questão partidária, todo mundo já está sabendo disso. Honestidade e desonestidade não é uma questão partidária. Todos os partidos têm que ter pessoas honestas nos seus quadros.